pessoal, eu sou o Rodrigo Bello de Processo Penal. Dicas certeiras, objetivas para você que vai fazer a prova nesse domingo. Vamos lá, vamos fazer um passeio aí pelo processo penal. No que diz respeito aos princípios constitucionais, eu quero destacar a súmula 444 do STJ. A súmula 444 do STJ, ela protege a presunção de inocência. Só será considerado culpado após o trânsito em julgado. O que diz a súmula 444? Ela diz que os inquéritos policiais em curso e as ações penais em curso não podem prejudicar o réu no momento da sentença. Então imagina que o juiz vai condenar alguém, ele vai olhar a FAQ, se ele tiver inquérito em curso, o juiz pode aumentar a pena? Não pode, porque inquérito em curso e ação penal em curso não pode prejudicá-lo, tendo em vista que ainda não transitou em julgado. Beleza. Segunda dica, inquérito policial. Sobre o inquérito policial, vamos lembrar aqui a abertura do inquérito. Como é que abre o inquérito policial? Que é aquele procedimento investigativo, administrativo, presidido pelo delegado de polícia. Primeiro, de ofício pelo delegado. O delegado, ele pode abrir o inquérito policial sem provocação de ninguém. Ele vai expedir uma portaria administrativa e aí, expedindo a portaria administrativa, ele inaugura as investigações. O que a banca gosta de pedir? Belo, ele pode abrir inquérito policial por qualquer crime? Não. Atenção. Só se o crime for de ação penal pública incondicionada. Ok? Tudo bem que a maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada, mas toma cuidado que houve algumas mudanças. Lembra que o estupro, os crimes contra a liberdade sexual eram condicionados à representação? Agora, o estupro e aqueles outros crimes, importunação sexual, são todos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, o delegado pode, ao tomar conhecimento que alguém foi estuprado, ele abrir o inquérito policial independente da vontade da vítima? Pode, porque a ação é pública incondicionada. Segunda forma de abertura do inquérito, através do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, quando a pessoa é presa, aquela cognição forçada, ele vai conhecer aquela situação, ele abre também o inquérito policial. Terceira possibilidade, notícia crime. Quando a pessoa vai à delegacia comunicar um crime, que é o noticiante, que pode ser a vítima ou qualquer pessoa do povo. Então, esse requerimento, esse pedido de abertura de inquérito policial, ele é reduzido a termo, será feito um boletim de ocorrência ou um registro de ocorrência e esse registro será levado ao delegado. O delegado despacha no sentido de abrir o inquérito policial. Belo, e se o delegado não abrir? Recurso administrativo para o chefe de polícia e também apresentar direto no MP. Por quê? Porque a última forma de abertura de inquérito, requisição do MP. O MP, o órgão titular da pretensão punitiva, ele pode ordenar que o delegado abra o inquérito policial. Então, repetindo, 4 formas de abertura de inquérito. De ofício pelo delegado, através de auto de prisão em flagrante, através da notícia crime e ainda a requisição ministerial. Terceira dica, dica de ação penal. Belo, princípios que regem a ação penal privada, que é a queixa-crime. Lembra do prazo, né? 6 meses a contar do conhecimento da autoria. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Queixa-crime, lembrando, né? Notícia-crime aí da delegacia, queixa-crime é a ação penal. Para eu promover uma queixa-crime, eu tenho que ter o quê? Exposição do fato, eu tenho que ter classificação do crime, qualificação do acusado ou sinais característicos e ainda, se possível, rol de testemunhas. É o artigo 41 do CPP. Então, quais são os princípios que regem a queixa-crime, a ação penal privada? Primeiro, princípio da oportunidade. Eu não sou obrigado a ajuizar uma queixa. Se eu fui xingado, por exemplo, uma calúnia, uma difamação, por exemplo, se eu fui xingado, eu não sou obrigado a promover a queixa-crime. Eu tenho uma escolha de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. A segundo princípio da disponibilidade. Ou seja, eu posso desistir. Eu posso, ao longo da ação, está me dando muito dor de cabeça, eu posso desistir. Então, a ação penal privada é regida pelo princípio da disponibilidade.
O princípio terceiro é o da intranscendência, ou pessoalidade. A ação penal só pode ser direcionada contra uma determinada pessoa que tenha indícios de autoria e materialidade. Eu não posso ajuizar uma ação genericamente, até porque a pena não passa da pessoa do apenado. Então, em relação a X, tem elementos contra X, então eu posso ajuizar contra o X. Princípio da intranscendência ou da pessoalidade. E o último princípio, lá do artigo 48 do CPP, é o princípio da indivisibilidade. Se eu tomo conhecimento que várias pessoas cometeram um crime contra mim, eu tenho que ajuizar contra todos. Eu não posso ajuizar contra um, contra dois. Tem que ser contra todos. Dica agora de competência. Pessoal, Justiça Federal julga crimes contra empresas públicas federais e autarquias federais. Então, não se julga crime contra a sociedade de economia mista. Então, por exemplo, um roubo à Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. Mas e um roubo contra o Banco do Brasil? Justiça estadual. Lembrando que se eu tiver um crime federal e um crime estadual, ambos são julgados na Justiça Federal por força da súmula 122 do STJ. Eu achei que fosse do STF, mas não. É do STJ, súmula 122. E ainda, na Justiça Federal, não se julga em hipótese alguma contravenção. Não se julga contravenção. Ah, Belo, a contravenção foi contra a Caixa Econômica. Não julga contravenção na Justiça Federal. É sempre no Juizado Especial Criminal da Justiça Estadual. Sobre o tema de prova, cuidado, que no interrogatório, que é aquele ato privativo do acusado ou do réu, ok? Nesse ato, quem faz as perguntas é o juiz. O juiz que preside o interrogatório. Sistema presidencialista de inquirição. Agora, quanto às testemunhas, atenção, quanto às testemunhas, 212 do CPP, perguntas diretas, beleza? Perguntas diretas. E aí deixei para o final a matéria que mais cai na prova da OAB, que é o tema de recursos. Vamos falar aqui rapidinho dos 4 efeitos recursais. Vamos lá. Primeiro efeito, devolutivo. Submeter a matéria, evolutivo, submeter a matéria a um outro órgão julgador. Então eu vou devolver a matéria. Segundo efeito, suspensivo. Impedir que aquela decisão produza efeitos. Então, por exemplo, o réu foi pronunciado lá no júri. Eu vou entrar com um recurso em sentido estrito, o rese, para poder o quê? Para justamente eu impedir que o réu vá a plenário. Porque da pronúncia cabe rese. Muito bem. Terceiro efeito, iterativo ou efeito regressivo. É o juízo de retratação. Como assim o juízo de retratação? Eu apresento o recurso, o próprio juiz pode se retratar. Ele pode voltar atrás. 2 recursos possuem o efeito iterativo, que é o agravo em execução e o próprio recurso em sentido estrito, que eu inclusive fiz na minha prova em 2002, lá na segunda fase de penal, o recurso em sentido estrito. Você que escolheu o penal, óbvio que a gente vai treinar o recurso em sentido estrito. E o último efeito, o efeito extensivo. O que é o efeito extensivo dos recursos? O efeito extensivo dos recursos é quando tem concurso de pessoas. Artigo 29 do Código Penal. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas, tá? Eu tenho lá 5 pessoas. Uma só recorre, tá? Uma só recorre. No que uma só recorre, o efeito da decisão reformada vai se estender aos demais, salvo, ok? Se for aspecto pessoal. Rapidinho, abre aí, 580 do Código de Processo Penal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aqui, que o grande objetivo foi ser bem direto, bem sucinto, para você fazer a sua prova. E, pessoal de segunda fase de penal, qualquer dúvida, professor_Belo, eu estou te esperando na segunda fase de penal, tá bom? Valeu, galera!